Se você quer assinar um carro, mas não quer gastar mais que R$ 2.000 de mensalidade por mês, fica até o final do vídeo porque eu separei 4 ofertas maravilhosas até esse teto de orçamento para você assinar ainda esse mês de novembro. Eu sou o Gabriel e esse é o canal da Baicar e aqui a gente traz muito conteúdo sobre o mundo de assinatura e sobre o mundo dos automóveis. Eu quero começar com a oferta mais barata que a gente possui hoje na assinatura e eu tô falando do Fiat Mobi. Bom, para começar, a gente pegou o Fiat Mobi na versão Like, que é a versão de entrada, então basicamente o carro peladão, na franquia de 1.000 km mensais e no plano de 36 meses. Hoje a gente considera a assinatura desse carro a mais barata do mercado, e não é à toa, ele é de fato o carro mais barato que se tem na assinatura, falando de valor de mercado, não só do valor da mensalidade, que acaba, querendo ou não, acompanhando isso. E a mensalidade desse carro, hoje, para assinar, seria de R$ 1.649 na franquia, novamente, de 1.000 km e no plano de 36 meses. É interessante sempre a gente ressaltar que quanto maior a franquia de quilometragem mensal, que, cabe aqui uma observação, ela, apesar de ser mensal, na maioria das locadoras, acaba sendo aferida no final do período de contrato. Isso significa que ela é cumulativa, tá? Então a gente separa por mês para ficar mais fácil de digerir e entender. E o plano de 36 meses, a gente pega o maior plano, porque na maioria dos casos também, quanto maior o plano, menor o valor da mensalidade. Maioria dos casos, tá? Não é a regra. Mas a gente sempre ressalta que é muito interessante um plano grande, porque você garante uma condição muito bacana por bastante tempo. Afinal, do que adianta você garantir uma condição legal, mas daqui a 12 meses você ter que pegar outro carro e às vezes seu budget, seu orçamento não aumentou e você não tem mais um carro nesse valor que você estava assinando, ou você vai ter que pegar um carro inferior pelo valor que você estava pagando. Então, às vezes é interessante você contratar o carro por um plano maior. Pô, Gabriel, mas 1.000 km por mês, isso não é pouco? Bom, depende. Para a maioria das pessoas, não. 56% das pessoas físicas que assinam um contrato com a Baicar assinam na franquia de 1.000 km. E 80% assinam na franquia de 1.000 a 1.500. Tá? E quando a gente fala de uma franquia mensal de 1.000 km, a gente está falando de algo entre 33 km por dia, de domingo a domingo. Tá? Então, 1.649, esse é o valor da mensalidade do Fiat Mobi Like, a mensalidade mais barata que a gente possui hoje na assinatura. Outro ponto importante ressaltar sobre o veículo é que, como eu disse, ele é na versão de entrada, versão pelada. Trazendo um pouquinho mais de informação sobre o carro, 1.0 aspirado, motor de 74 cavalos. E, Gabriel, como faz de consumo esse carro? Com etanol, 8,8 na cidade, 9,9 na estrada. E na gasolina, 12,7 dentro da cidade e 14,3 na rodovia, Então, um carro muito econômico. Tem um entre-eixos aí de 2,3 metros, então é de fato um carro apertadinho, Para quem é solteiro, para quem é casado, mas não tem filhos, é um carro que atende de maneira bem ok para o dia a dia, com certeza. Um porta-mala de 200 litros, é um porta-mala pequeno. Então, para quem tem família, talvez não seja tão interessante ir nessa linha do Fiat Mobi. E os principais itens de série desse carro é, como eu disse, bem básico. Vidro elétrico dianteiro, não traseiro, e direção hidráulica. Nada demais. E o valor de mercado desse carro, R$ 79 mil. Bora pro segundo carro, mantendo ainda na linha da Fiat. Agora a gente tá falando também de um econômico, só que um pouquinho maior, que talvez atenda mais quem esteja procurando um veículo por assinatura. A gente tá falando do Argo na versão Drive, aqui também para franquia de 1.000 km, como a gente conversou, e no plano de 36 meses. R$ 1.959,99 por mês. Tá? Então, basicamente, R$ 290 mais caro que o Fiat Mobi, mensalmente falando, E o Argo Drive, ele é um carro que traz um pouco mais de itens de série e também de motor. É um motor 1.0 aspirado, com 75 cavalos. De consumo, etanol 7,6 na cidade, 9,0 na rodovia. E na gasolina, 11,1 na cidade e 13,1 na rodovia. Então também é um carro bem econômico, não tanto quanto o Mobi, obviamente, é um carro mais pesado, querendo ou não, mas ainda super econômico, vale super a pena. Mas aqui a gente tem um grande diferencial, a questão de espaço. Então, entre eixos e porta-malas. Entre eixos a gente vai ter 20 centímetros a mais de entre-eixos, então de 2,52 é o entre-eixos desse carro, e um porta-malas de 100 litros a mais, então de 200 para 300 litros. Aqui a gente traz ar-condicionado, direção é elétrica, não é hidráulica, traz a central multimídia, que é o grande diferencial da versão Drive, a roda ainda é calota,
E o valor de mercado desse carro é de R$83 mil. E o que é interessante aqui a gente também pontuar, que é o yield, né? Então, que é basicamente o quanto que o valor da mensalidade representa no valor total desse carro. Isso é muito importante a gente olhar, porque a gente considera um yield interessante quando a gente fala de algo até 2,5%. Passando disso, a gente fala, pô, vamos considerar outro carro, vamos considerar talvez uma outra locadora para a gente assinar esse carro. No caso do Argo Drive, é um yield de 2,35%, ou seja, o valor da mensalidade de R$ 1.959,99 representa 2,35% do valor de mercado desse carro. Basicamente isso. Então tá dentro do que a gente considera bacana, é sim uma ótima opção para estar assinando. Mas, Gabriel, por que 2,5% passando disso já não é uma opção interessante? Porque a gente tem bastante opção abaixo disso, né? E só para você ter uma ideia, por exemplo, se a gente vai financiar um carro e a gente vai pegar o dinheiro emprestado com o banco, né? Porque normalmente a gente dá uma entrada, ou às vezes nem dá uma entrada, financia o valor completo e pega o resto do dinheiro, ou o dinheiro total, emprestado com o banco. O banco normalmente vai emprestar esse dinheiro pra gente com juros de média aí 2% ao mês. Então, digamos que você não deu entrada, você pegou todo o dinheiro emprestado com o banco para financiar o seu carro. 2% do valor do carro você vai pagar em juros, tá? E aqui a gente está falando da mensalidade, com todos os custos operacionais inclusos, sem entrada, 2,35% do valor do carro. Obviamente que a gente tem yields mais interessantes, mas esse 2,35% já é super ok, considerando tudo isso que eu trouxe. Terceira opção, aqui eu trago Chevrolet Onix na versão LT. Então ainda um carro econômico, mas passando agora para outra marca. Franquia de 1.000 km. Pessoal, lembra que eu falei que quanto maior o período de contrato, menor o valor da mensalidade? Geralmente não é o caso desse. Aqui a gente está falando de 1.012 meses, tá? Mensalidade de R$ 2.009. Pô, Gabriel, passou R$ 9,00, você falou que era até 2.000, aí fugiu do meu orçamento. Pô, R$ 9,00, calma aí, vamos lá. R$ 2.009 o valor da mensalidade desse carro. E qual que é o yield dele? Bom, considerando que o valor de mercado desse carro é de R$ 108 mil, a gente está falando de um yield de 1,86%. Ótima opção em relação a custo-benefício, muito, muito bacana mesmo. Sei que muita gente gosta de Onix, né? Para quem busca carro econômico e não está olhando ali para preço, normalmente no mercado assim, procura-se muito o Onix da Chevrolet. E no Onix LT, já o 2026, tá? Carro por assinatura, a gente tá falando de carro zero e na maioria dos casos esmagador é sempre o carro mais recente, então lançou 2026, já é esse que tem para assinatura. Motorização 1.0 aspirada também, de 82 cavalos, então mais potente que os dois anteriores. Questão de consumo, etanol 9,6 na cidade, 11,9 na rodovia. Gasolina 13,8 dentro da cidade e 16,9 na rodovia. Carro muito econômico, para quem anda bastante, é uma ótima opção para economizar no combustível. Entre eixos também maior que os dois anteriores, 2,55 metros, né, de entre-eixo, e um porta-malas de 275 litros, então um pouquinho menor do que do Argo. Os grandes diferenciais aqui desse carro é a direção que é elétrica, câmbio manual, só que de 6 marchas, tá, pessoal? Aqui, ó, você engatou a quinta, depois consegue engatar a sexta ainda para trás, isso é muito legal do Onix. E também traz a central multimídia, já super legal a central multimídia da Chevrolet, a nova 2026, que já é meio que integrada ali com o painel de instrumentos, então também é uma baita opção. Trouxe aqui um bônus, tá? Aqui eu tô falando de um pouquinho a mais do que R$ 2.000, mas é uma opção que tem um custo-benefício muito legal também. Eu tô falando do Onix, mas eu tô falando do Onix na versão sedã. O Onix Plus LT, franquia de 1.000 km, plano de 36 meses, a mensalidade de R$ 2.064,99. Baita opção mesmo. E eu, no meu entendimento, mais interessante que o anterior. Por quê? 3 anos de contrato, tá? Então você garante esse preço por 3 anos. Não é necessariamente esse preço, tem um reajuste pelo IPCA, sempre tem. Mas eu digo essa condição, né? Porque ela só vai ser reajustada. A condição basicamente se manterá a mesma. Eu digo que é mais interessante porque é na versão sedã. Então, para quem tem família, para quem usa muito porta-malas, é uma ótima opção. E já é na versão 2026 também. E querendo ou não, também é muito pouco de diferença para o Onix LT na versão hatch. Então, o sedã
é mais legal, chama mais atenção com certeza, na minha opinião, no meu entendimento, é uma condição mais bacana. Aqui a gente tá falando das mesmas condições de motorização, tá? Das mesmas condições de consumo praticamente, fica muito parecido do que o Onix Hatch. A gente aqui vai ganhar em porta-malas e entre eixos. E entre eixos a gente vai ter um ganho de 5 centímetros. Então de 2,55 a gente vai para um entre-eixo de 2,6 metros. E de porta-malas a gente tá falando, né, a depender da medição, até 500 litros. Então o sedã é muito bom para porta-mala, para quem viaja bastante, tem que enfiar um monte de tralha no carro, não quer deixar o carro bagunçado, porta-malas. E aqui cabe muita coisa. E questão de itens de série também, por ser a versão LT, que é a mesma do hatch, faz a mesma questão de itens de série também. Então uma ótima opção aí no mercado de carro por assinatura nesse mês de novembro. Então, para você que não quer gastar mais que R$2.000 na sua mensalidade, considere essas opções. E se nenhuma delas te chamou a atenção, clica no primeiro link da descrição, entra no nosso site, preenche o formulário para falar com o consultor. E não se esqueça, obviamente, que a gente está em mês de Black Friday, que é o melhor mês para você assinar o seu carro. E nada melhor do que assinar o seu carro com a Baikar para garantir a melhor condição de carro por assinatura. Fechado? Até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau.